Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e faltam oficialmente 10 dias para o Mr. Olympia 2024, esse que promete ser um dos melhores dos últimos anos e você acompanha tudo aqui no Fisiculturismo News Online, no canal e no Instagram. E rapaziada, começando falando sobre o 5 vezes campeão Classic Sibum, o Siban, e nós vamos falar sobre uma coisa que tem sido muito apontada, que são os ombros do Sibum, em que você, concordando ou não, estão questionando o formato dos seus ombros, principalmente na parte lateral. A gente vai ver aqui um pouco ele mostrou do seu treino de braços, ele fez ali alguns outros exercícios, mas algumas pessoas têm questionado que na lateral dos seus ombros ele está um pouco bicudo. Existem cenas que a gente consegue ver isso um pouco mais claro, mas a verdade é que quando a gente vê aqui, apesar de não estar realmente como uma cebola, né, totalmente fatiado, mas existem fibras sim, né? A gente sabe que quando existem ombros em que foram usados preenchimento, aqui era para estar muito mais liso, era para estar bem liso, e a gente consegue ver, se a gente prestar atenção, a gente consegue ver aqui fibras musculares. Se existe algum tipo de preenchimento ou de repente usar algo, né? Hoje existem artifícios aqui, ó, existem artifícios em que você consegue colocar um pouco mais de volume, um pouco mais de preenchimento e mesmo assim ainda ter fibras, né? E existem artifícios que inclusive depois de um tempo sai e o seu músculo fica sem nenhum tipo de evidência, digamos assim, né, da prova do crime. Mas ó, realmente é que é um ombro muito grande, né? Ele se projeta muito para as laterais, mas eu gostaria de jogar aí para vocês essa dúvida. Vocês acham que existe algum tipo de preenchimento? A gente já viu algumas técnicas sendo usadas por ele sobre preenchedores, principalmente nos seus bíceps. E o seu cunhado, o Iain Valliere, ele é um grande especialista em preenchimento, né? Em fazer esses pontos, essas locais. Então, se existe ou se não existe, a gente não sabe, né? Mas se tem, tá bem feito, né? Então é isso, né? O importante é estar bem feito, assim como aprendemos com o chutão da simetria Flex Wheeler. Não importa se tem, o importante é estar parecendo verídico. Nesse momento aqui a gente consegue ver com muita clareza, né, como seus ombros projetam bastante para o lado, isso que ajuda ele ainda a ter mais largura ainda. Então fica aí o questionamento, vocês acham que existe algum tipo de preenchimento, alguns pontinhos aí? Fica a dúvida, né, senhores? Partindo para a próxima notícia, vamos falar sobre Rafael Brandão, onde ele revelou o seu peso atual há 2 semanas para o Mr. Olympia. Ele abriu uma caixinha de perguntas nos seus stories e perguntaram para ele quanto ele estava pesando e ele respondeu com um vídeo se pesando e ele está com 122 kg e 600. É um peso em que algumas pessoas vão falar: ah, mas o Sansão Dowda tá com 135. Sim, cara, vão ter caras mais pesados, vão ter caras mais leves que aparentam ser maior. Por exemplo, o Derek Lansford provavelmente vai estar mais leve do que o Rafael Brandão no palco. Então o peso em si, ele não significa tanto, ainda mais na Open, em que os atletas não se pesam, né? Mas é uma referência, isso é fato, a gente não pode negligenciar ou esquecer desse fato. Mas o importante é a gente entender que o Rafael Brandão, com a estética que ele tem, com as proporções que ele tem, ele consegue aparentar ser maior do que caras que são menos estéticos e precisam de cada vez mais volume para ficar impressionante. Então talvez o Rafael Brandão nunca vai ter os 150 quilos do Sansão Dowda, mas com a estética que ele tem, com a cintura controlada que ele tem, talvez com muito menos e com muito mais saúde, ele consiga aparentar tão impressionante quanto e talvez até mais por conta realmente da sua estética. Eu usei aqui o Sansão Dowda só como um exemplo, né? A gente tem que respeitar e entender que o Sansão hoje realmente está, antes do Mr. Olympia 2024, ele está sim uma prateleira acima do Rafael Brandão. Tudo pode mudar,
Mas seguindo aqui a lógica, deixando o torcedor um pouco de lado, o Sanson, ele tá sim uma prateleira acima. Mas o Rafa tem evoluído, tá crescendo, e eu vi algumas pessoas aqui perguntando com quantos quilos será que ele deve subir no palco. E se eu fosse fazer uma projeção, eu imagino que ele deve chegar aí na casa dos 120 quilos. Por quê? Desse peso que ele tá aqui agora, eu imagino que ainda vai cair um pouco. Então ele deve cair aí para uns 120, 119 no dia da pesagem. Ele não pesa, né? Só faz o registro ali. Mas enfim, não que ele tenha um limite de peso a ser batido, mas na pesagem ele vai lá, vai provavelmente estar com uns 120 quilos, vai carbar e 120, 119, vai carbar e pode voltar aí para uns 122, 123. Então não é uma ciência exata fazer essa projeção, porque tem caras que só com água perdem muito peso, enfim. Mas eu imagino que ele deve estar no palco até com esses 122 quilos, o que realmente deve ser a maior marca de peso da carreira do Rafa. E a gente torce por ele, né? Que ele realmente consiga cada vez adicionando mais massa muscular e mantendo essa estética que é o ponto principal, desculpa, desse seu físico. E cara, algumas pessoas não entendem, né? Que para você construir o físico da forma com que o Rafa tá fazendo, de manter boas estruturas, manter uma cintura fina, cara, isso é com o tempo, não adianta acelerar, sabe? Existem caras aí que deram inúmeros exemplos de que aceleraram e acabou não dando certo, então calma, torcedor, vai dar tudo certo. Partindo para a próxima notícia, vamos falar sobre Fábio Júnior, que tem se mostrado muito seco, muito condicionado, e um fator que chama muita atenção do Fabinho é que ele tem conseguido melhorar as suas pernas, que hoje é um dos seus gargalos, é um dos pontos fracos do seu físico, mas que tem melhorado, mas ele tem apresentado sempre muita densidade muscular. Eu já tive o privilégio de vê-lo competindo pessoalmente, já vi ele no backstage aquecendo ali, vi realmente ele muito de perto, e cara, ele tem um ótimo condicionamento e é um dos fatores que podem levá-lo até o top 10 no Mr. Olympia. É um cara que tem dorsais muito brutais, e agora ele está sendo preparado pelo Caruso, que tem dado muita atenção para ele. Então eu acredito, e na minha opinião, ele vai chegar na sua melhor versão, muito condicionado, muito seco. Eu vi algumas fotos em que o Fabinho mostrou seu físico para o Rafael do Maromba News, e ele mostra o seu glúteo, e cara, que glúteão, com todo respeito, sem pederastia. Ele mostra aí essas imagens e cara, de costas, o Fabinho é um fenômeno absurdo, o posterior dele marca bastante, suas costas dispensa, aqui ó, só no reflexo a gente vê que é um outro nível de dorsais, né? Então, e de frente ele tem buscado melhorar as suas pernas, e de lado o posterior dele melhorou bastante, o que é muito legal, junto com esse conjunto de glúteo, deixa que essa pose fique bem impressionante. Então podemos esperar a melhor versão do Fábio Júnior, Jaguar Killer, aí pronto para fazer mais algumas vítimas. E partindo para a nossa última notícia do dia, vamos falar sobre essa nota da WNBF. É uma federação que está chegando no Brasil de fisiculturismo natural, e eu preciso fazer aqui, antes de falar um pouco sobre isso e levantar o meu ponto, é que eu não entendo de fisiculturismo natural, tá, gente? Eu não acompanho, na verdade, né? Os critérios são as mesmas coisas, mas eu não conheço as federações, tá? Não conheço a maioria dos atletas, mas eu gostaria de levantar uma questão que é o quê? A WNBF está chegando no Brasil, vai fazer sua primeira competição aqui em breve. Eu posso estar errando detalhes, tá, gente? E ela soltou essas notas aqui porque no último final de semana tiveram diversas polêmicas em que atletas que se dizem natural, e aqui não estou questionando a veracidade disso, mas atletas que se dizem naturais e o público discordam, né, ou melhor, não acreditam na palavra deles,
E aí rolou essa competição, diversos atletas naturais gigantes, e aí acredito que inspirado nisso, essa federação soltou essa nota porque ela é conhecida por levar os padrões de verificação, de realmente confirmar, de testar, levam muito a sério. E aí eles falaram aqui, ó: prezados atletas e membros da comunidade de fisiculturismo natural, é com grande honra que nos dirigimos a todos para reiterar informações cruciais acerca do primeiro evento da World Natural Bodybuilding Federation no Brasil. A WNBF é internacionalmente reconhecida pela sua política antidoping extremamente rigorosa, sendo a federação com os controles mais estritos e respeitados do cenário do fisiculturismo natural. E isso não será diferente no Brasil. Então isso é muito importante, porque quais são as principais críticas que estavam rolando em torno do fisiculturismo natural? Se uma pessoa que usou hormônios por vários anos e aí e aí fica um tempo sem usar, consegue tranquilamente passar nesses exames, né? Porque a gente sabe que os esteroides têm meia vida, tem digamos assim, um prazo de validade dentro do nosso corpo, e passando esse prazo, você consegue, em teoria, passar em qualquer controle de doping que tem uma data que você sabe quando vai acontecer. Por isso que a WADA, né, principal órgão regulatório nesse sentido, faz testes, principalmente nos principais esportes, fazem testes de forma surpresa, né? Tem todos esses critérios. Continuando aqui, eles escrevem: recentemente recebemos diversas denúncias extraoficiais concernentes ao uso de substâncias proibidas por parte de atletas que supostamente seriam naturais no Brasil, né? Aquele ponto que eu estava falando. Entre essas substâncias são estimulantes ilícitos, clenbuterol, gel de testosterona, insulina, hormônio do crescimento, GH, SARMs, entre outras. Todas proibidas pela Agência Mundial de Antidoping, a WADA. Continuando aqui, gostaríamos de esclarecer que não é nosso papel julgar as diretrizes e práticas adotadas por outras federações. Nosso intuito com esse pronunciamento é reforçar as nossas próprias diretrizes para evitar possíveis descontentamentos e adversidades futuras. A WNBF chega não só para abrir novas fronteiras ao fisiculturismo natural no Brasil, mas como para ser a casa daqueles que desejam de fato competir em igualdade de condições. Ou seja, é aquele ponto que eu falei, atletas naturais, que se dizem naturais, competindo em federações paranaturais que não tem ali critérios tão rígidos, digamos assim, tá? E aí existem existiu esses apontamentos, né? Poxa, mas ele usou aquilo, usou GH, usou SARMs, enfim, todas essas questões. Eu vou resumir tudo no final, tá? E aí, continuando aqui, diz assim: dito isso, a WNBF Brasil gostaria de reafirmar que todos os atletas que desejam competir em nossos eventos serão submetidos a controles firmes. Primeiro, todos os atletas serão submetidos a um exame de polígrafo antes de subir ao palco. Aqueles que não aprovarem no exame serão impedidos de competir sem direito a ressarcimento de qualquer valor. Segundo, melhores classificados serão submetidos a testes de urina. Caso algum atleta seja flagrado utilizando substâncias proibidas, será obrigado a arcar com a multa prescrita pela federação mediante a contrato. Finalizando aqui, reforçamos que todos os atletas já receberam um e-mail detalhado as substâncias proibidas, o tempo necessário de abstinência para que possam competir de forma justa e limpa. É imperativo que todos os atletas sejam cientes e em conformidade com as diretrizes. Caso algum atleta deseje desistir de competir, solicitamos que nos informe o quanto antes para que possamos disponibilizar sua vaga a outros atletas aptos e alinhados com tais valores. A WNBF se orgulha de ser... enfim, aqui já não... Brincadeira. Mas uma das coisas aqui que eu gostaria de ressaltar é o que? Esse ponto, né, de competições voltadas a atletas naturais, mas que não existe um controle de todas as substâncias, ou que não existe um período de, como é que eles citam, né, o período de abstinência.
isso causa que realmente vai sempre acontecer isso. Atletas que usaram hormônios a vida toda podem simplesmente parar e aí estarem natural, não que eles sejam naturais, e aí competir com atletas que foram natural a vida toda, se prepararam como atletas naturais e aí se deparam aí com esses caras. E existe a questão também do controle de outras substâncias que às vezes algumas federações não controlam. E aí então, de repente, você tá ali totalmente natural, mas você tá competindo com caras que de repente não tá usando testosterona, mas tá usando GH. E aí realmente não é algo tão justo. E aqui, como eles próprios falam na nota deles, não quero julgar as diretrizes de outras federações, tá, gente? Mas eu acho muito importante esses pontos serem levantados e eu gostaria de que vocês dessem a opinião de vocês do que vocês acham sobre as competições de fisiculturismo natural. Se eu não me engano, a WNBF, o período de abstinência é de 10 anos. Então eu não sei como que é regulado. Como eu falei, gente, eu não acompanho, eu não conheço os atletas. Aqui não não tô aqui diminuindo algo nesse sentido, tá, gente? Mas gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, do que vocês acham. Eu acho super válido trazer realmente esses testes e essas ferramentas que tornam a competição mais justa, porque se for para ser natural, que seja natural, né? Então eu acho isso muito válido. Eu entendo que existem limitações, é difícil controlar, é difícil testar todo mundo, mas se você se predispõe a fazer esse tipo de evento, é importante que seja algo respeitável, né? E aqui, como só reiterando, não estou criticando outras federações, eu nem conheço a WNBF, então eu nem estou elogiando ou dizendo algo sobre isso. Estou falando que precisam de testes, precisam de formas de controlar isso de forma eficaz. Se ela vai resolver, se ela vai conseguir, não sei. Eu vou assistir? Também não vou. Mas é importante, porque para os atletas naturais isso é muito importante. Então fica aí esse questionamento e gostaria da opinião de vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Vejo vocês na próxima. Deixa um like, comentário, se inscreva e valeu!